que você tem feito com o que Deus tem te entregado? Já pensou em experimentar a alegria que Deus tem para você e abençoar os outros? Mover-se do egoísmo para a generosidade é a chave para viver uma vida abençoada. Porém, é necessário primeiro aprender como ser um mordomo fiel. Com maior impacto e menos estresse, experimente a felicidade e a alegria que resultam de uma vida cheia de bênçãos. Envolva-se participando de uma célula, lendo o livro e realizando as ações e jejuns semanais. Aproveite também para baixar o aplicativo da Igreja da Cidade e acompanhar essa mensagem através do esboço. Generoso e bom mordomo. Você está preparado para viver uma vida mais que abençoada, livre da pressão das dívidas? Vamos juntos, com alegria e fé, receber a palavra de Deus. Isso aí, então vamos juntos agora, com o seu esboço baixado, me acompanhe aí na introdução e na primeira mensagem da série. Vida mais que abençoada. Por que nós sabemos que temos uma vida abençoada? Pelo dom da vida, nascemos. Quem nasce já é abençoado, porque muitos, infelizmente, não nascem. Pessoas são geradas no útero, mas tem que esperar 9 meses de uma gestação. Muitas vezes isso não acontece. Muitas pessoas não têm a graça, como eu e você, de nascer, crescer, desenvolver, viver. Então isso já é uma graça de Deus vivermos. Depois, somos abençoados porque encontramos Jesus. Ele se tornou nosso Salvador e Senhor. O Espírito Santo passou a viver dentro de nós. Somos muito abençoados. E porque a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, 37, aparece aí na tela, diz: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O povo de Deus deveria ser o povo mais feliz, mais generoso da terra. Por quê? Porque nós temos que agradecer por essa vida abençoada. Você foi concebido, nasceu. Se você é um cristão, você nasceu de novo pelo Espírito. O Espírito Santo mora dentro de você. Você não anda mais por vista, você anda por fé. Então o seu nome está escrito no livro da vida. Então você, de fato, precisa ter essa consciência. O povo de Deus deve ser o povo mais generoso da terra, porque é um povo que vive na perspectiva da gratidão. Ser grato por tudo isso. Deus não está nos devendo nada. Nós temos muito que agradecer. Mas aí é onde entra a questão de ser mais que abençoado. É que nós não somos salvos só para ir para o céu. Nós somos salvos, vamos para o céu, mas isso não acontece imediatamente quando a gente se converte. Porque se eu, ao me converter, eu fosse para o céu, então o objetivo da vida na terra era aceitar Jesus e ir para a eternidade. Mas se eu e você ainda estamos na terra depois da conversão, Deus nos quer vivendo uma vida mais que abençoada. E aonde entra essa questão? De sermos bons mordomos, sermos bons administradores da nossa vida de forma integral, holística. Tempo, recursos, influência, afluência e dinheiro, recursos financeiros. Tudo que temos, temos que administrar bem, porque Deus quer uma vida mais que abençoada. E aí vai entrar a primeira mensagem de hoje: mais impacto e menos estresse. Ainda a título de introdução, quero te dar a chave da vida abençoada e da vida mais que abençoada, e aí irmos em si para os princípios da mensagem de hoje. Qual é a chave de uma vida abençoada? Aprendemos sobre fidelidade e generosidade. Aprendemos sobre dar a parte de Deus, que é a primeira chave da vida abençoada. Isso está em Malaquias 3:10. Está escrito: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão como guardá-las. Você nunca poderá
dar mais do que Deus te deu. Então, a primeira chave da vida abençoada é você entender que Deus te deu primeiro e você então tem alegria em devolver a parte dele. Tem a ver com fidelidade. Deus é fiel, eu sou fiel, entregando a parte que é de Deus. Eu não sei se você sabia, nesse texto de Malaquias 3:10, nós temos a única possibilidade que Deus nos dá de prová-lo, é na vida financeira. Provem e vede, dê ao Senhor com alegria, e você pode fazer prova e ver. Ontem eu estava visitando um casal aqui da igreja, que eles se converteram, não eram dizimistas, e passaram então a dizimar. E Deus tocou no coração do marido, ao ler este texto, e ele entendeu isso, que eu devo ser fiel e devo dar primeiro e provar depois. E foi tão difícil, porque no orçamento não cabia entregar 10% da receita. Mas eles entenderam que isso era certo, entregaram, e eles tiveram 3 provas com Deus de que isso era o correto. E a última delas foi que naquele mesmo mês, eles tiveram 10% de aumento na sua receita. Então, foi uma prova e Deus deu o resultado da aprovação. Você não terá testemunho e histórias para contar se você não obedecer e primeiro dar com alegria e depois você provar e ver que o Senhor é bom. Então, esta é a primeira chave. Você entende isso. O segredo da vida abençoada é entregar com fidelidade. Agora, qual é a chave, o segredo da vida mais que abençoada? Aí não é sobre o que você dá para Deus, mas sobre o que você fica para administrar. É os seus 90%. Aqui aprendemos sobre mordomia e aprenderemos nesta quaresma cristã sobre administrar bem a parte que Deus confiou. Isso é bíblico. Mateus capítulo 25, verso 23, o Senhor conta aos seus discípulos uma parábola de administração, de mordomia, e ele diz: muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel sobre o pouco, e eu porei sobre muito, vem, participe da alegria do seu Senhor. E também em Lucas 16:10, o Senhor fala sobre o princípio da boa administração, que não é sobre quantidade, mas sobre fidelidade. Quem é fiel sobre o pouco, sobre o muito será fiel. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então, qual é o segredo? A chave da vida mais que abençoada é administrar com sabedoria os recursos que vêm de Deus. Então, a bênção plena está em andar sobre essas 2 pernas. Você entende na primeira perna que Deus é fiel e generoso. Eu sou fiel e generoso porque eu entendi isso, então eu dou com alegria e eu provo e vejo que o Senhor é bom. Porém, eu tenho a outra parte, que é o quê? Administrar com sabedoria, zelo, com bom senso, porque eu vou prestar conta a Deus de tudo, tudo pertence ao Senhor. Então, eu vou ser zeloso, não é ser avarento e nem ser desperdiçador, é viver na sabedoria da boa administração do equilíbrio. É sobre isso. Por quê? Eu entendo que Deus é dono de tudo, da parte que eu devolvo para Ele, através do dízimo, oferta e primícia, e também da parte que fica comigo. 1 Coríntios 10, 26, veja aí na tela: porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Não é só o que eu tenho, mas tudo que o mundo tem foi dado pelo Criador. Então, eu fico com a minha vida, mas ela pertence ao Senhor. Eu só estou usando ela num prazo de 40, 50, 60, 70, 80, 100 anos, mas a vida é do Senhor. Então, o que eu dou de dízimo, de oferta, é do Senhor, e como eu administro a minha vida também. Salmo 24, verso 1, certamente que deste princípio Paulo tirou o seu ensinamento para a igreja de Corinto, que eu li no verso anterior. Agora, no Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Isto é, você e eu pertencemos ao Senhor. Então, onde você estiver, quanto você tem na sua mão, olha aí na sua mão agora. O que você tem?
Suas mãos revelam aquilo que Deus te deu. Na sua vida pessoal, familiar, nos seus negócios. Tudo isso Deus te deu. Tudo pertence ao Senhor. E você vai prestar contas do que Ele te entregou. Essa é a parte da boa mordomia. É sobre isso ser uma vida mais do que abençoada. Então, nesta manhã, entenda que Deus te chama a administrar com sabedoria o que Ele te deu. Boa mordomia é entender que você deve cuidar bem de tudo que Deus te confiou. E você sabe o que Deus te confiou. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa muito importante. Você que é solteiro, a Bíblia não obriga um solteiro a casar. Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Mas casar é uma decisão. O que Deus quer é que a gente viva em santidade, seja solteiro ou seja casado. Quando você casa com uma pessoa de Deus, essa pessoa, como você tem uma união de propósitos, vai te ajudar a também viver em santidade. Então, o casamento é uma bênção, Deus criou o casamento, instituiu o casamento, e todos os solteiros devem se casar porque é uma bênção, mas não é um mandamento. Você pode casar ou não. Melhor, diz Paulo, é casar. Mas a todos os casais, o Senhor, aí sim, manda ser férteis e multiplicar. Veja bem esse texto. Diz assim: Deus os abençoe e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então, olha aqui que coisa interessante, isso tem a ver sobre boa mordomia. Casar não é mandamento de Deus. Existem até os que têm chamado para o celibato e podem viver uma vida no chamado de Deus solteiro. Porém, quem casa deve ter filhos, porque aí sim há um mandamento de crescer e multiplicar. E às vezes tem casais saudáveis que podem gerar filhos e não estão tendo filhos por medo, por avareza, porque não querem ter despesa, porque não querem ter perturbação, porque querem ter vida de solteiro, porque não querem ter responsabilidade, porque não querem prestar contas da mordomia de cuidar de um filho, de mentorear, de investir recursos na vida dele. Então isso é errado. Então a boa mordomia fala que eu tenho que cumprir o propósito de Deus de encher a terra. Você vai decidir se você quer ter 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, aí depende de cada casal. Mas se você é fértil, casou, deve ter filho. Nunca deixar de tomar essa decisão por medo ou por avareza, porque você é bom mordomo do que Deus te deu. E o casal amam Jesus, tem a graça da fertilidade, tem uma união de propósito, então devem ter deve o casal ter filhos e cumprir este propósito de Deus aqui. Vamos então a esta primeira mensagem após essa introdução. Você está comigo? Estamos juntos, alinhados? Entendeu até aqui? Uma vida abençoada e uma vida mais que abençoada. A chave de uma e a chave da outra. A primeira mensagem dessa série nos chama a maior impacto e menos estresse. Como ter isso? O Salmo 24, verso 1, que repito aqui o que diz na introdução: do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e o que neles vivem, inclusive eu e você, entender que a sua vida faz parte de um plano maior e pertence ao Senhor antes de você mesmo. Pois o mundo é meu, diz o Senhor, e tudo que nele existe, inclusive você e seus bens, tudo que você possui. E o que você deve fazer em reconhecimento à soberania? Aí vem a parte seguinte do texto: ofereçam a Deus em sacrifício a sua gratidão e cumpra os votos que fez para com o Altíssimo. Então, reconheça que Deus é o dono de tudo, a base principal da mordomia. E segundo, viva com gratidão e cumpra todos os seus votos. Você acabou de dizer que numa perna você é fiel, na outra você administra com sabedoria. Cumpra o voto que você fez de entender e corra a jornada que está proposta para a sua vida, sabendo que todos prestaremos contas a Deus de tudo que somos, de tudo que temos. Robert Morris diz: colocar Deus em primeiro lugar é reconhecer que tudo pertence a Ele, e isso nos liberta do medo de perder e da insuficiência. Se Deus é o dono de tudo, então eu não tenho que me preocupar.
você tem que ser responsável, é diferente. Você pode entender isso numa ilustração muito fácil. Você está numa empresa. Quem tem maior preocupação é o funcionário ou é o proprietário da empresa? Quem que no final do mês tem que estar tranquilo de ter o dinheiro em caixa no dia 31 para no início do mês fazer o pagamento de todos os funcionários? O funcionário está ali na expectativa de receber, ele não está com medo, porque não cabe a ele o prover o recurso para o seu pagamento. Mas o proprietário, esse sim, está ali tenso se ele tem todos os recursos para pagar os seus funcionários. Então, pense assim na sua vida. Você não é o dono do mundo, nem o dono da sua vida. É Deus que é. Então isso alivia o estresse. Mas você ocupa-se da sua função, que é a de mordomo, administrador, zelador das coisas de Deus. Isso gera impacto, porque você quer fazer e fazer bem feito, mas não preocupação e estresse, porque você não é o dono. Coloque cada coisa no seu devido lugar. E eu tenho uma grande notícia para você, preste atenção nessa sentença que está no livro Uma Vida Mais Que Abençoada, ou Mais Que Abençoado. A capacidade de administrar bens materiais e riquezas monetárias não é um talento que você foi dotado ao nascimento, mas uma habilidade que é aprendida e desenvolvida. Amém. Aleluia, isso é uma ótima notícia. Então você não tem que ficar com ciúme daquele que é um grande administrador, aquele cara que sabe tudo do mercado financeiro, aquele cara que não perde um centavo na aplicação, aquele que todos os negócios dão certo. Você fala, poxa, é porque ele nasceu com esse dom e essa habilidade. Não, aquela pessoa teve erros e acertos. Ela muitas vezes faliu para poder chegar onde chegou. Ninguém nasce sabendo. Você já ouviu essa expressão? É um antigo provérbio popular. Ninguém nasce sabendo. Inclusive, ninguém nasce salvo. Nós não nascemos salvos. Até para a salvação, você arrepende dos seus pecados originais, no momento em que você tem entendimento, pede perdão a Jesus, confessa-o como Salvador e Senhor, como eu fiz, e você que já passou por esse processo de conversão fez, e aí você começa a ser discipulado, e você aprende sobre a vida cristã. Ninguém aprende sobre a vida cristã de forma automática quando nasce. Não, ele vai sendo formado à medida de Cristo, do batismo para o discipulado, para a maturidade cristã. E também com relação à habilidade de ser bom mordomo daquilo que temos, também deve ser aprendido. Leia livros, assista palestra, converse com pessoas, expertise na área de cada um. Aquilo que você admira, que você quer crescer, você tem que também ser mentoreado. Então essa é uma boa notícia. Ninguém nasce expert na questão de administração. Isso é aprendido e desenvolvido. Ninguém nasce sabendo. Valeu? Então, há esperança para todo mundo. E Deus vai cobrar justamente aquilo que está nas suas mãos. Agora, deixa eu te dizer algo. Para que você saia do estresse para o impacto, 2 perguntas na hora de você administrar antes de realizar. Estresse vem do será que eu posso pagar? E impacto vem de outra pergunta: será que eu preciso comprar? Todas as pessoas que não fazem a pergunta se precisa ou não daquilo e acaba agindo com compulsividade ou passionalidade, ele paga depois porque não pergunta primeiro. Então, quem simplesmente entra numa sociedade sem perguntar, quem compra sem questionar, quem toma a decisão de fazer sem antes refletir, troca de carro, troca de casa, troca de emprego, troca de cidade, compra alguma coisa e vai perguntar depois, ele perde a oportunidade do impacto e vai para o estresse, porque aí depois de comprado, ele entra na crise do será que eu posso pagar? Não, essa pergunta você faz antes.
Existe um mecanismo que foi criado nos Estados Unidos para compra de imóvel. Nasceu o chamado cartão de crédito, que é uma benção, uma coisa muito boa. Para quem é organizado, facilita bastante a vida, porque reúne o pagamento em uma data só e você não precisa ficar andando com dinheiro em espécie. Mas você tem que se lembrar o seguinte: o cartão é de crédito até você usar. Depois que você usa, ele passa a ser cartão de dívida. Até porque quem criou, se criasse o nome cartão de dívida, todo mundo ia fugir dele. Mas crédito é um nome bonito. Pensa na palavra bonita, crédito. Todo mundo quer ter. Então, quando foi criado nos Estados Unidos, o cartão de crédito para comprar casa é uma coisa cara, a pessoa tinha que ter um crédito, um cartão, para poder financiar a sua casa. Beleza. Só que você tem que usar com muita lucidez, bom senso e sabedoria. O cartão é de crédito até você usar. No momento em que você usou, ele passou a ser um cartão de dívida, porque aquela dívida passa a ser sua. O banco trocou o crédito que você tinha por uma dívida que você assumiu. Desde que essa dívida seja uma dívida pensada, orada, refletida e orada, tudo bem. Mas se ela é uma dívida fruto de uma motivação errada, ela vai ser um problema que vai visitar você, vai prejudicar a sua vida pessoal, sua saúde e seus relacionamentos. Porque deixou de ser apenas crédito e passou a ser uma dívida. Então, considere isso. Anote aí alguns princípios para que você viva uma vida abençoada e saia para uma vida mais que abençoada, evitando o estresse e ampliando o impacto, fruto do que Deus te deu, porque você tem dons e talentos para impactar o mundo. Primeiro, reconheça a soberania de Deus. Eu falei bastante sobre isso na introdução, mas deixo aqui registrado como a primícia, o primeiro pensamento, o primeiro ponto de uma vida mais que abençoada, com mais impacto e menos estresse, pois do Senhor é o reino, Ele governa as nações, Salmo 22, verso 28. Na verdade, sei que do Senhor é grande e que o nosso soberano é maior do que todos os deuses, diz o Salmo 135, 5. Portanto, se Ele é dono de tudo, é dono do reino, é dono da terra e do mundo. Mateus 6,33, Jesus me ensina, leia comigo. Busquem em primeiro lugar o reino, que é do Senhor, e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Aqui está o princípio de você dizimar, e está o princípio aqui de você administrar com sabedoria o que Deus te dá, porque tudo é dele, tudo é para Ele, tudo está nas mãos dele. Então você precisa viver com o que Deus te deu. Você não pode gastar mais do que você possui. Olhe para cá. Se você gastar mais do que você possui, você vai estar vivendo com mais estresse e menos impacto. E a vida mais que abençoada do Carlito é viver com mais impacto e menos estresse. Então pergunte antes de comprar, para não perguntar depois que comprou se você pode pagar. Uma vida mais que abençoada entende que eu não posso viver no estresse de não dar a Deus o que é de Deus. Então, 1 Coríntios capítulo 6, 19 a 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário de Deus e que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Então, viver uma vida abençoada é você entender que você não é dono do seu próprio corpo. Se você não é dono do mundo, você não é dono do reino e nem do próprio corpo, entenda que você é um zelador, você é um administrador e é um privilégio, porque Deus confia a esse administrador bens como a própria vida e o próprio corpo e recursos, sejam eles físicos ou recursos espirituais.
O que está nas suas mãos é o que você tem que oferecer ao Senhor. Então, o primeiro princípio é o princípio de entender que o Senhor é soberano e Ele manda na minha vida e eu sirvo a Ele, a começar do meu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Segundo princípio, redefina as suas prioridades. Mateus 19, 21 diz que onde estiver o meu tesouro, aí estará o meu coração. Então, quando eu redefino a minha prioridade, eu também estou sendo um bom mordomo para impactar mais e ter estresse menos, porque Deus é dono de tudo e eu entendo que eu tenho que redefinir as minhas prioridades. Então, quem define o que eu compro não é, de fato, eu, é a minha fé. A minha fé define minhas prioridades. Por que que eu não vou comprar, mesmo que tivesse, já penso que é uma questão de não ter a ver se você tem ou não dinheiro, um relógio de 200 mil reais, como alguns estão ostentando nas redes sociais. Por quê? Porque isso não é sábio, não é questão de ser certo ou errado. Se você tem o dinheiro, não é errado você comprar um relógio de 200 mil reais. Mas a questão é que isso não é sábio. Você pode administrar com mais sabedoria isso. Deixa eu dar um outro exemplo. Uma casa de praia ou uma casa de campo. Se você tem muito dinheiro que possa ter uma casa de campo, uma casa de praia, uma casa numa outra praia, você está no Sudeste, lá no Nordeste, etc. A pergunta é, por que você tem? Você vai usar? Porque isso é uma questão. Se você tem porque você usa, é uma questão. Agora, se você tem porque os outros têm, talvez aquela pessoa tenha, e no orçamento dela não faz nenhuma diferença pagar por uma casa fechada o ano inteiro, ter uma manutenção cara. Eu penso que não é uma boa mordomia, mas dentro da realidade dela, ela consegue. E aí você está querendo imitar isso, mas dentro da sua realidade financeira você não pode. Não seria muito mais sábio você pegar e usar, nesse tempo que estamos vivendo, até com o aplicativo do Airbnb, você aplicar o seu recurso e você, já que só vai uma vez por ano na praia, então, desfrutar disso através de pagando pelo uso, não é uma melhor mordomia? Às vezes, você está tentando viver a sua vida com o orçamento do outro, mas a realidade do outro é diferente da sua. Você não tem que viver dentro do molde de outra pessoa. No passado, as pessoas gostavam de aplicar em terrenos, só que o mundo mudou. Um terreno, quando você compra, eu não sou consultor de imóveis, nós vamos inclusive nessa série oferecer gratuitamente consultoria de mercado financeiro, de criptomoedas, de mercado imobiliário, tudo isso dentro dessa série, porque temos que ajudar a nossa membresia a aprender e a crescer nessas áreas para não se tornar vítima fácil daqueles que são vendedores de ilusão, que vendem um sonho que não podem entregar. Mas mudou, por exemplo, um terreno, ele só faz sentido se você compra ele no início do loteamento e vai vender logo depois. Ou se você for construir, porque ele vai chegar a um valor que a valorização dele vai bater num teto. E você vai ter que ficar pagando para limpar, condomínio, e o valor não vai continuar subindo, enquanto que uma aplicação bem assessorada na área financeira pode fazer o seu recurso aumentar e você ser o melhor mordomo daquilo que Deus te deu. No passado, no Brasil, as pessoas aplicavam dinheiro, pensa bem, em linha telefônica. Isso acabou. E tem pessoas que também ganharam muito dinheiro comprando terrenos e ficando 20 anos com um terreno parado. Hoje, 20 anos de um terreno parado, bota no papel quanto que isso custa para a sua manutenção, comparado versus a sua valorização. Então, pode ser uma questão também de onde você pode buscar informação para ganhar mais e ser mais abençoado, porque você tem que aprender que você pode ser mais que abençoado.
E se na sua lista de gastos só tem supérfluo, veja que aí pode estar o seu coração. Foi isso que Jesus ensinou. Então acabe com o problema da propriedade. Entenda que Deus é dono de tudo. E se você acaba com a questão da propriedade, tudo pertence ao Senhor, naturalmente você vai redefinir as suas prioridades. Porque disse Jesus em Lucas 17:33, quem tentar conservar a sua vida vai perder, e quem perder a sua vida preservará. Olha para cá, quem é o dono das suas coisas? Definitivamente, o dia que Deus for o dono de toda a sua vida, você não terá mais problemas com dinheiro, porque você vai confiar que tudo pertence ao Senhor e Ele só te deu um emprego para você ser zelador, mordomo e bom administrador do que Ele te deu. Deus é o proprietário, eu sou o mordomo. Você pode dizer isso? Bota a mão no seu coração. Tudo que você tem, tudo que você é, seu corpo, sua família, seus bens, sua profissão. Deus é o proprietário e eu sou o mordomo. Então, trabalhe com força e doe com generosidade, porque tudo pertence ao Senhor. Terceiro, troque a orfandade pela filiação. Quem tem a convicção de quem o seu pai é, sabe que ele, filho, é. Mateus capítulo 7, 9 a 11. Qual de vocês que o seu filho pedir pedra, pão, vai dar pedra? Quem pedir peixe, vai dar uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que estás nos céus, dará também o que lhes pedirem. Mateus 7, 9 a 11. Deus é um bom Pai. E Ele nos chama a um relacionamento pessoal de amor com Ele. Então nós não devemos só falar com Deus sobre o que a gente precisa no dia do casamento, no dia do velório. Não, a gente tem que falar com Deus as coisas do dia a dia. Como que eu vou gastar o meu dinheiro? Como que eu vou investir o meu dinheiro? Como eu vou aplicar o meu dinheiro? Qual é a melhor aplicação? Eu tenho que falar com Deus sobre todas as coisas, porque eu deixei de ser órfão. O órfão é rebelde, age aleatoriamente, mas um bom filho pergunta a Deus o seu pai, porque ele o vê como pai. Deus é sempre um bom pai que quer dar o melhor para os seus filhos. Nós não somos estes que vivem na rebelião, na culpa, na rebeldia. Nós somos os filhos que entendem que um filho que pede pão, recebe pão. Amém? Quarto, para você viver mais que abençoado, potencializando a sua vida para o impacto e minimizando o estresse, você adota a fidelidade como algo inegociável, pois guarda a verdade do justo, a vereda do justo, e protege o caminho dos seus fiéis. Provérbios 2, verso 8. Seja um mordomo encontrado fiel. Seja você empregado ou patrão, funcionário público ou empresário, aposentado ou na ativa. Henry David Thoreau, um escritor norte-americano de origem francesa, ele disse, filósofo, tudo bem em você construir um castelo no ar, mas não se esqueça de colocar uma base embaixo dele. Ok, você quer construir um castelo no ar? Ok, vai lá. Só lembre-se, castelo não se sustenta no ar. Você precisa de uma base. E a base na vida de um cristão é fidelidade. Sustente a verdade e a verdade sustentará você. Vivemos num país que ele nem está no topo dos países mais corruptos do mundo e nem está nos de menos corrupção no mundo. As estatísticas mostram que o Brasil tem uma tendência média para mais de corrupção. Agora, nós sabemos que a corrupção está no indivíduo, não está no sistema. Nós sabemos que o mundo já nos maligna, então os sistemas cooperam para a corrupção. Mas só existe político corrupto porque há empresários corruptos. Ninguém pode sacar dinheiro da União, da conta da União, do Estado, do município. Aonde vem a corrupção? De produtos e de serviços, de licitações, de obras, de compras. Então, é aí que entra quem aceita a corrupção e quem promove a corrupção, ativo ou passivo. Mas quando você é fiel, você blinda a sua vida e você prefere ganhar menos, mas se manter no princípio da fidelidade, porque você é bom mordomo e vai prestar conta a Deus de tudo que você é e possui. Pegou? Então entenda esse princípio. Mamon
ele é o demônio da riqueza, do dinheiro, da cobiça. Mamon representa o terceiro pecado capital. Uma ilustração do século XIX, feito pelo francês Jacques Auguste, ele ilustrou Mamon, um desenho do século XIX. Olha só, reflete bem, olhe bem para esse desenho. Você vê uma pessoa com um semblante pesado, cheio de medo, de possessão, e ele quer reter, ele quer segurar. Isso é o oposto da vida mais que abençoada. Que a vida mais que abençoada fala de um coração alegre que aformoseia o rosto. Um coração alegre que aformoseia o rosto. Então a pessoa não fica na atitude de egoísmo, avareza, de reter, mas na atitude de mais que abençoado. Eu ganhei primeiro, então eu dou depois. Quem vive assim tem um rosto diferente. Não dava para se fotografar Mamon, mas esse cristão, artista, retratou bem o que é o demônio do Mamon. Ele tem um semblante pesado porque ele quer reter e sempre ganhar. A vida cristã nos ensina de uma vida mais que abençoada, é a vida que doa, é a vida que zela, que administra com sabedoria a parte que é do Senhor. Quinto, reabasteça o tanque da gratidão. Hebreus capítulo 12, verso 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Por isso a gratidão é um fruto do Espírito. Assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e com temor. Antes de tudo, agradeça, seja grato. Não fique pensando o que você não tem, o que os outros estão te devendo, mas sim o que você está agradecendo. Você será uma pessoa melhor e abençoará mais pessoas. Sexto, troque a avareza pela abundância. 2 Coríntios capítulo de número 9, verso 8, na Bíblia da tradição, da tradução Almeida, na imprensa bíblica brasileira, diz assim: e Deus é poderoso para abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Você é abençoado para abençoar. Então Deus está dizendo, a vida mais que abençoada é a vida que sabe administrar bem para ter, mas não é um ter para servir a mamon, isto é, para reter, mas é para poder abençoar o outro, abençoar o reino, abençoar o próximo, ter para si, diz o texto, tendo tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Quer dizer, para viver além de si mesmo. A avareza está ligada diretamente a Mamon, que é o Deus do dinheiro, que faz o camarada ser um escravo. A avareza é um pecado que cria misérias, ladrões e até assassinos. A avareza possui uma escala de satisfação infinita que é baseada na obsessão e na compulsão por ter. E com isso, os meios justificam os fins. A pessoa quer ter mais para ser mais aceita, só que patrimônio e autoestima não são sinônimos. A avareza não é somente por dinheiro. Começa por dinheiro, mas ele também é avareza em sentimentos, em afinidade, em afetividade, em tempo, em dons e talentos. Não sirva a mamon, sirva ao Senhor. O segredo de uma vida mais que abençoada é não servir a mamon e a servir Jesus Cristo, o único Salvador e Senhor de todos nós. Sétimo, rejeite o medo e renove a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição. Olha que coisa linda, Paulo ensinando ao seu filho na fé, discípulo Timóteo, no capítulo 2 de 2 Timóteo 19. O Senhor conhece a quem lhe pertence, então afaste-se da iniquidade, porque o Senhor sabe que você é dele. Então o pecado nos afasta do propósito de Deus. Então eu quero viver a santidade, porque ela gera intimidade, que é o propósito de Deus da minha vida. Um filho deve estar próximo do pai e se parecer com o pai. Então, rejeite o medo e escolha, de fato, a fé. E oitava e última chave do princípio para você viver com maior impacto e menos estresse e desfrutar de uma vida plenamente mais que abençoada, escolha alegria. Escolha sempre alegria. O mundo, pelo seu pecado, acaba plantando o seu apego ao dinheiro e que acaba colhendo o seu desespero
de medo de perder, mas você já tem, você está satisfeito, você está abundante. Filipenses 4:4, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se, alegre-se. Alegre-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. É a alegria de Deus lhe conceder dons e te abençoar. Então, entenda isso, que você está aqui para viver uma vida mais que abençoada. A alegria de Deus, Ele te fez, te deu o dom da vida, e deu a você a salvação, e deu a você o seu Espírito. É o Espírito, Ele deu a você frutos do Espírito, Ele deu a você dons do Espírito, para você viver para além de si mesmo, viver tão abençoado que quer abençoar. Anote essa chave poderosa e conclusiva aqui do livro Mais que Abençoado, do Robert Morris. Ser mais generoso, sem tornar-se também um administrador prudente de recursos, isto é, dinheiro, é tentar correr com o pé pregado no chão. Você foi feito para correr. E você não vai correr se uma das pernas for pregada ao chão. Ah, eu sou fiel dizimista, aí você vai. Mas a outra é administrar bem os recursos de Deus. Se ela estiver pregada no chão, se você for um desleixado, um desperdiçador ou um avarento, você nunca vai correr, vai viver sempre travado, como que estivesse com uma bola de ferro pregada numa das suas pernas. Não viva assim, porque você foi feito para ser mais que abençoado. É a boa mordomia cristã. Então, entenda, você não é dono de nada, Deus é dono de tudo. Você é só um bom servo fiel, que daqui a pouco vai ter que prestar contas a Deus. Você quer ser filho? Porque o servo fiel entendeu que ele é mais do que administrador. Ele é herdeiro, porque o seu pai é dono de tudo. João 1,12, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então, vamos receber esta boa palavra e adotar esse novo estilo de vida. Amém? Você recebe esta palavra da fé? Glória a Deus.